Hoje, vamos compartilhar a graça de Deus com o sermão O Último Pedido do Pai. O Pai veio a esta terra de acordo com a profecia de Davi e andou no caminho do Evangelho por 37 anos. Antes de ascender ao céu, ele me ligou pela última vez. Eu pude ouvir a voz do Pai pela última vez nesta terra. O Pai disse uma coisa muito simples. O que precisamos fazer, acima de tudo, é pregar o Evangelho com dedicação. Depois de me despertar para a importância dessa missão, ele desligou o telefone. Essa foi a última vez que eu ouvi a voz do Pai na terra. O Pai disse: tudo irá bem de agora em diante. Ouça a mãe com atenção e pregue o Evangelho com dedicação. Já que o Pai sempre nos dizia que esse Evangelho seria pregado em Samaria e até aos confins da terra, eu sempre guardei essas palavras em minha mente. E acreditei que antes do Pai ascender ao céu, Ele preparou o Evangelho para ir bem enquanto trabalharmos duro. Nos 4 Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, qual mensagem é sempre mencionada por último? Pregue o Evangelho para todas as nações em Samaria e até aos confins da terra. Naquele momento, eu compreendi que o Pai estava dando a mensagem que deu há 2000 anos. Agora, nesta época, enquanto seguimos o Pai e a Mãe pelo caminho da profecia, devemos nos lembrar da mensagem que o Pai deu e que a Mãe enfatizou. Vão para Samaria e até os confins da terra, porque ainda há muitas ovelhas que não estão no aprisco. Só depois de encontrar os nossos irmãos e irmãs perdidos, ao pregar o Evangelho em cada canto da terra, podemos ir ao céu. É por isso que mesmo agora, sempre que eu me encontro com os nossos irmãos e irmãs, eu não deixo de passar adiante a mensagem do Pai. Tudo já foi preparado e irá bem de agora em diante. Tudo o que vocês precisam fazer é pregar bastante. Entre os ensinamentos do Pai, há um ensinamento que diz: é melhor se tornar uma boa pessoa em vez de encontrar uma boa pessoa. Claro, devemos encontrar muitas boas pessoas, mas o que o Pai realmente quer é que todos nós nos tornemos uma boa pessoa. Irmãos e irmãs, qual é a definição de boa pessoa na Bíblia? Hoje, vamos descobrir através do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. Então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Em outras palavras, qual dos 3 vocês acham que foi uma boa pessoa? Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, pensando nas palavras do Pai, é melhor se tornar uma boa pessoa em vez de encontrar uma boa pessoa. Podemos ver que tipo de pessoa o Pai deseja que sejamos. Um levita viu o homem que caiu nas mãos de salteadores, mas passou por ele, e um sacerdote também passou por ele.
Porém, um samaritano que agiu diferente. Já que ele estava viajando, ele devia ter um destino, lugares para os quais ele precisava ir. Mas ele não se importou com o seu itinerário. Ele deixou de lado seus compromissos e dedicou seu dinheiro e esforço para salvar uma vida. Jesus perguntou: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, qual dos três você acha que foi uma boa pessoa? Nós não escolhemos o samaritano? Porque o samaritano não poupou nada para salvar a vida daquele homem. Jesus ensinou: entre os três, ele é o melhor e a pessoa mais correta. Jesus disse: façam o mesmo. Irmãos e irmãs, entre os vários princípios deste mundo, vamos ver o papel dos números. Qual número sempre vai ser 0? Mesmo que seja multiplicado por um grande número, é o 0. 0 sempre é 0. Mesmo que seja multiplicado por 1, 10 ou 1000. Mesmo que multiplique por 100 milhões, continua sendo 0. E ainda que multiplique por 1 bilhão, continuará sendo 0. Para um número ter um valor positivo, o que precisa ser mudado? Nós podemos aplicar o número 0 a nós e os números que foram multiplicados às nossas circunstâncias. Alguns estão em uma situação como 1, outros em situações que são como 100. Enquanto outros estão em situações muito boas, como 1000 ou 10.000. Mas, se vocês forem como o número 0, não importa o quão boa seja uma situação, vocês terão um bom resultado? Se você é um 0, não importa o quão boa seja a sua condição, você não consegue produzir nada além de 0. Então, o que devemos fazer nessa situação? O que devemos mudar para que a nossa boa situação seja significativa? Eu, sendo como 0, não devo mudar? Não importa quão boa sejam as condições dadas, pela graça de Deus. Se não nos tornarmos em nova criatura, renascendo e mudando, nunca produziremos lindos resultados. Foi por isso que Jesus disse: façam o mesmo. Toda a humanidade está destinada a morrer. Éramos anjos que pecaram no céu e que foram expulsos a esta terra. Nós pensamos: se eu deixar essas almas sozinhas, elas vão morrer. Como eu posso salvá-las? Irmãos e irmãs, há muitos membros da família de Sião que escaparam da vida de ser como o número 0. Se um 0 pode renascer, renovar-se e mudar, para ser pelo menos o número 1, o número 10.000 pode ter o valor numérico de 10.000. 100 milhões pode ter o valor de 100 milhões. E se nos tornarmos em 2 ou 5, em vez de 1, não teremos maiores resultados? Como resultado de continuarmos a renascer e nos tornarmos grandes vasos, muitas almas ao nosso redor começaram a voltar para Deus. Nós continuamos a nos transformar em pessoas que Deus deseja, aqueles que se assemelham a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, enquanto viajava, o samaritano se deparou com uma situação muito única. Na verdade, o samaritano era apenas um viajante que não tinha nada a ver com um homem ferido. Ele podia ter continuado a sua viagem em direção ao seu destino, mas ele não ignorou o homem ferido. Ele sabia que aquele homem morreria se fosse deixado sozinho. É o mesmo com as pessoas ao nosso redor. De uma perspectiva espiritual, as pessoas ao nosso redor são almas que morrerão se ficarem sozinhas.
Como essa luz, o pai cuidou de todos os fios elétricos e até conectou o cabo de energia do poste até a casa. Depois de fazer tudo, ele nos disse para apenas ligar o interruptor. Depois de ligar o interruptor, a luz brilhou. O pai fez tudo o que era possível para transformar o mundo de escuridão em um mundo de luz. Ele facilitou tudo para nós. Deus abriu o caminho para que todos os membros de Sião pudessem trabalhar apenas pelo Evangelho. Mesmo que Deus tenha preparado tudo, o Evangelho não é feito automaticamente. O que eu realmente quero transmitir é que devemos mudar. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio, então, outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Nessa parábola das minas, um homem recebeu uma mina e ganhou outras 10, e outro homem recebeu uma mina e ganhou outras 5. Com o 0, como nosso número original, não podemos ter um valor maior, não importa qual número seja combinado com ele. Mas houve pessoas que mudaram o que elas tinham no início para 10 ou 5 minas. Como elas puderam mudar? Foi possível porque elas renasceram. Foi por isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora é hora de mudar. Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas o que devemos fazer? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não devemos ser hoje como éramos ontem. Devemos nos assemelhar mais a Deus hoje do que ontem, e ainda mais amanhã, e ainda mais depois de amanhã, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade agradável de Deus? Deus quer que sejamos uma boa pessoa, assim como vimos no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Deus não quer que sejamos como o levita ou como o sacerdote que ignorou o homem ferido. Deus nos disse para sermos como o samaritano, que se esforçou para cuidar e salvar da alma que morria.
Jesus não disse claramente, façam o mesmo? Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, Deus nos disse para oferecermos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E disse, esse é o nosso ato físico de adoração. Nosso valor não deve permanecer como zero, como era ontem, mas deve mudar para 1 e de 1 para 2, e então para 3. Se nosso número se tornar 100, não será fácil virar 1000 ou 10.000, independente das condições e situações ao nosso redor? Hoje, mais uma vez, eu penso nas palavras do Pai. É melhor se tornar uma boa pessoa em vez de encontrar uma boa pessoa. Assim como o bom samaritano, vamos ser boas pessoas que têm compaixão das 7,7 bilhões de pessoas da aldeia global e vamos guiá-las ao arrependimento, pregando a nova aliança com dedicação para que elas recebam a salvação. Eu espero que possamos viver esse tipo de vida graciosa e bonita. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.